Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais uma classe bíblica recapitulação. Nosso estudo é Jesus, restaurador da vida. E hoje o nosso assunto aqui é um assunto muito importante e você tem que prestar muita atenção. Nós vamos falar sobre Jesus e o sábado. O que tem a ver o dia de sábado para a vida do cristão? Então nós vamos estudar esta lição que será para mim e para você uma oportunidade de poder conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Mas antes da gente começarmos esse estudo, nós vamos então fazer uma breve oração para que a gente possa então convidar o Espírito Santo para que esteja aqui conosco e aí com você também, para que a gente possa entender esse assunto, ok? Então, fecha os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Nesse momento nós vamos abrir a tua Bíblia, a tua palavra, aonde nós vamos estudar esse assunto tão importante para a nossa vida nos dias de hoje. Precisamos conhecer o Deus que servimos e através desta lição que nós vamos entender o teu propósito para a nossa vida. Peço as bênçãos para aquelas pessoas que estão estudando as tuas sagradas escrituras, porém outros têm dificuldades, têm sofrido algumas perseguições espirituais. Não vou citar aqui o nome, mas o Senhor já conhece, eu entrego essas pessoas em tuas mãos. Obrigado por tudo, fica conosco, nos dê tua paz, seu perdão, lhe peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você tem conseguido descansar? Especialistas chamam o mundo atual de sociedade do cansaço. A boa notícia é que o nosso Criador projetou um descanso fundamental para nós. A Bíblia relata que Deus criou o mundo e por isso criou o descanso do sétimo dia. Deus criou essa pausa para passarmos tempos de qualidade com Ele. O sábado foi instituído por Deus na criação e recebeu uma bênção exclusiva. Por isso, somos chamados a nos lembrar dessa dádiva e celebrá-la. Descanso envolve dependência, entrega e confiança. Na essência do descanso está a nossa confiança irrestrita de que Deus é capaz de cuidar de todos os aspectos de nossa vida. A cada semana, você pode ter o privilégio de encontrar em um tempo sagrado e descansar em Deus e com Ele. Esse descanso é um combustível para a vida. Nesse estudo, vamos relembrar o que a Bíblia diz sobre o sétimo dia, o sábado, o dia de descanso estabelecido por Deus. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo,
Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Enquanto esteve na terra, o Filho de Deus ensinava, curava e pregava. Essas três atividades são áreas de atuação distintas que exigem vocação e preparo específicos. Mas em Jesus elas se uniam em perfeita harmonia. É evidente que quando as ações de Cristo começaram a percutir, muita gente não gostou. Os líderes religiosos de seu tempo se sentiam ameaçados. Em vez de se alegrarem pela cura do enfermo, acusaram Jesus de quebrar o mandamento do sábado. Além de mostrar que é permitido fazer o bem aos sábados, essa história destaca a verdadeira essência do sétimo dia. A mensagem que Deus nos restaura e habilita para o trabalho. Essa é uma marca da religião verdadeira. Você já experimentou a bênção do descanso do Santo Sábado? Que tal começar nesta semana? Ok, meus amigos, então nós vamos agora para as perguntas. Jesus e o sábado. Então a primeira pergunta, nós vamos encontrar a resposta em Mateus capítulo 12, versículo 8. A pergunta é: de que dia Jesus afirmou ser o Senhor? Qual foi o dia que Jesus afirmou ser o Senhor? Então nós vamos ver aqui no telão, para que a gente possa entender qual foi o dia que ele disse ser o Senhor. Vamos ver? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos em frente então para a segunda pergunta. A segunda pergunta está em Marcos capítulo 2 e versículo 27. A pergunta é: de acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Vou repetir. De acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Então vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 27. Vamos ver. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos em frente então? Pergunta 3. Qual era o costume de Jesus nos sábados? Jesus tinha um costume. E qual era o costume de Jesus aos sábados? Nós vamos encontrar essa passagem no capítulo 4, versículo 16 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver essa resposta. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ok, então vamos avante. Vamos avante. Agora é a pergunta 4. Conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? Então Jesus nos deu uma orientação, o que nós devemos fazer no sábado. Será que nós devemos fazer o mal? Será que nós devemos fazer o bem? Vamos ver essa resposta. Essa resposta está em Mateus, capítulo 12 e versículo 12. Vamos ver.
Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Ok. Agora nós vamos para a pergunta 5. Que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Então a pergunta é: qual é o dia dos amigos de Jesus, das pessoas mais próximas de Jesus, guardavam? Vamos ver então em Lucas, capítulo 23, versículos 52 a 56. Então vamos ver essa resposta. E havendo-o tirado, envolveu-o num lenço e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. Ok. Agora a pergunta 6. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Será que tinha algum dia especial para que os apóstolos pudessem estar realizando cultos, ensinando a palavra de Deus? Então vamos ver essa resposta em Atos, capítulo 17 e versículo 12. 17, versículo 2. Então vamos ver. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ok, agora nós vamos para a última pergunta. A última pergunta, nós vamos encontrar essa resposta em Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23. A pergunta é: na vida eterna haverá um dia para guardar o sábado? Ou seja, será que haverá um dia para celebrar ou cultuar nesse dia? Qual dia seria? Então vamos ver aqui no telão, Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Terminamos mais uma lição, mas ainda nós temos aqui uma pergunta para você: por que guardar o sábado? Vamos ver aqui no telão. Por que nós devemos guardar o sábado? Porque creio que o sábado é o dia do Senhor. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Porque sigo os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque se Cristo e os apóstolos estivessem entre nós, guardaria fielmente o sábado. Hebreus 13, verso 8. Porque quero ser um fiel servo do meu Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 30. Porque a Bíblia assim diz que o sábado é santo. Isaías 58, 13 e 14. E porque quero adorar a Deus no céu. Isaías 66, 22 e 23. Porque os 10 mandamentos são a lei do universo e serão observados no céu. Apocalipse 11, verso 19. O que você considera ser o mais importante nos ensinos de Jesus sobre o sábado? Ok. Nesse momento, nós precisamos fazer aqui uma profissão de fé. Um compromisso de fé. Será que você está preparado para fazer esse compromisso? Será que você
Tem coragem de fazer isso? Nós vivemos nos dias em que está se defendendo o Domingo Verde ou Domingo Ecológico, e está querendo ser colocado isso como lei para o mundo todo. E nós estamos percebendo aí algumas manifestações em relação das pessoas pressionarem os líderes mundiais a estabelecer um dia de guarda, um dia de descanso, para que o planeta possa se restabelecer, para que ele possa ter mais tempo de vida. E assim nós estamos percebendo, estamos vendo nos nossos dias de hoje, esse movimento a cada vez crescendo. E você sabe que nós havíamos falado isso há muito tempo. E como nós acompanhamos a história juntamente com as profecias, e entendemos que escatologicamente isso ainda vai acontecer no futuro próximo, de estabelecer um dia de guarda, e quem vai promover isso será o poder político juntamente com o poder religioso, e vocês sabem quem são. Se você não sabe, mas a gente ainda vai falar mais abertamente sobre isso. O meu apelo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: que você tome uma decisão. Tome uma decisão ao lado de Deus. Jesus está voltando. E Ele nos diz sobre muitas coisas que haveria de acontecer, e já está acontecendo, e já vemos os sinais. Então se prepare. Eu gostaria de ler com você um compromisso de fé. E se você aceita, você vai dizer sim. Se você não aceita, você vai dizer não. É simplesmente ou sim ou não. Não tem meio termo. Nós não ficamos em cima do muro, porque em cima do muro já está do outro lado, do lado dos perdedores. Agora, se você pular do muro e vir para o lado de cá, então aí sim, Deus vai te abraçar. Ok? Então vamos lá. Você entende que precisa ser restaurado por Jesus e que necessita aprender a confiar inteiramente nele. Portanto, você decide alegremente adorar a Deus no dia santificado dele? Sim ou não? Ok. Eu sei que você realmente quer estar ao lado de Deus. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro em mais uma recapitulação Jesus Restaurador da Vida. Um forte abraço, fica com Deus.